Eu sou o professor Eduardo, graduando do curso de Formação Pedagógica em Ciências Biológicas da Uniaselv, e hoje nós vamos ter uma conversa sobre compostagem doméstica. O que é o processo de compostagem? Esse é um processo de transformação do lixo orgânico comum, residencial, em material orgânico reaproveitável como adubo. Por que nós devemos adotar essa prática de realizar a compostagem em casa? Primeiramente, pela redução da geração de lixo. Você, querido aluno, além da redução da geração de lixo, a realocação responsável desses resíduos é ponto fundamental. A gente sabe hoje que tem diversas formas, consome em casa, que faz suas refeições, você produz lixo também. Ah, professor, mas eu só como o que os meus pais fazem, eu não fico ali produzindo lixo. Você produz também, se você está comendo o que os seus pais estão fazendo, as suas refeições, você também faz parte da produção dos resíduos de lixo, tanto do lixo seco quanto do lixo orgânico. A prática da compostagem, além de reduzir esse lixo, de não jogar esse lixo para dentro de um caminhão que vai jogar depois no aterro, vai ficar a céu aberto, a gente ainda pode produzir um adubo e as suas plantas em casa, as plantas da sua mãe, da sua avó, as suas próprias plantas, né? Hoje em dia a gente planta também, não é verdade? Aqui em casa, eu e o meu filhote, nós plantamos manjericão. Nossa, eu adoro fazer uma pizza, botar folhinha bem fresca de manjericão. Então eu tenho uma horta na minha sacada com manjericão. E com tomate cereja também, né? Mas tomate cereja é um pouquinho mais complicado, às vezes não nasce nada. Mas enfim, a gente vai aprendendo, né? Todo dia a gente aprende. Além da redução da geração de lixo, a realocação responsável desses resíduos é ponto fundamental. A gente sabe hoje que tem diversas formas de delícia. A compostagem pode e deve ser feita em casa. Vamos aprender a fazer isso direitinho então? Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que ter alguns materiais disponíveis. Não são materiais que a gente precisa comprar, podem ser materiais que a gente já tem em casa. Por exemplo, pote de sorvete. Eu aposto que você come um monte de sorvete no verão. Então, que tal guardar esses potes de sorvete para fazer a tua composteira? O que vocês estão vendo aí na primeira foto são 3 potes de sorvete de 4 litros que foram usados para fazer a minha mini composteira. Essa mini composteira ela é o suficiente para uma residência de 2 a 4 pessoas. Então você tem você, a sua mamãe, seu papai, são 3 pessoas, uma mini composteira de 4 litros é o suficiente, a gente consegue dar conta tranquilamente. Então você precisa de 3 potes, pode ser pote comprado, se a tua mãe tem esses potes que não utiliza mais, você pode utilizar esse. Mas se não tiver, pode ser, como eu falei, um potezinho de sorvete, tá? Até com garrafa PET, eu já vi pessoas fazendo com 3 garrafas, uma em cima da outra. É o mesmo processo. Então, 3 potes, terra preta, e a terra a gente consegue, se não conseguir no teu próprio pátio, no teu próprio jardim, pede para algum vizinho, normalmente vizinhos que plantam, né, que tem plantas em casa, eles utilizam terra preta, pede um pouquinho, não precisa muito, é um bem pouquinho de terra mesmo, tá? Mas tem que ser uma terra seca, tá? Não pode ser uma terra úmida. Material seco, o que é material seco? Está ali naquele saquinho, material seco então é palha, pode ser palha de pinheiro, pode ser resto de grama seca, né? Quando alguém corta a grama, fica aquela grama secando, pode ser grama, pode ser serragem e em último caso, não é o mais recomendado, mas em último caso pode ser até restinho de papelão bem picadinho, bem moidinho. Aquele papelão mesmo, não pode ser papelão com tinta, porque as minhoquinhas não gostam de material que tem tinta, certo? E as minhocas. Eu estou trazendo para vocês as minhocas californianas. Essas minhocas eu comprei aqui numa agropecuária que tem pertinho da minha casa e eu paguei R$2 um saquinho com um monte de minhocas. São as minhocas que se utiliza para pescar. Se você não encontrar essas minhoquinhas em agropecuária, pode ser a minhoca de rua mesmo, né? Pode ser a minhoca... Se você levantar uma pedra num ambiente úmido, vai ter minhoquinha ali embaixo.
pode ser essa minhoca também. A minhoca californiana, ela é uma minhoca um pouquinho maior e ela é vermelha. E ela se reproduz com mais facilidade e ela faz o processo de compostagem se acelerar. Mas a minhoquinha essa de jardim, da sua casa mesmo, ela vai fazer o mesmo processo, ela vai demorar um pouquinho mais, mas ela vai transformar o material orgânico e vai obter o mesmo resultado. O material orgânico, aí é tudo que você consome. Cascas de frutas, cascas de legumes, verduras, né? A casca, aquele talo da couve-flor, por exemplo, né? Que as pessoas não gostam de comer. Eu adoro o talo da couve-flor, mas tem gente que não come. Então, o talo da couve-flor, o talo da couve em folha, né? Que é aquela parte mais durinha. Casca de ovo, não pode ser de ovo cozido, então tem que ser casca do ovo cru, né? Se a sua mãe foi lá e fritou um ovo, pega aquela casquinha, quebra ela toda e deixa ela secar um pouquinho. Você vai precisar também de um ambiente seco e longe do sol. Depois que tu montar a tua composteira, ela vai ficar naquele ambiente ali. A gente não vai mexer nela durante praticamente o processo inteiro de decomposição do material orgânico. Para montar a composteira, a primeira coisa que a gente precisa é de um ajudante. Eu tenho meu ajudante aqui, que é o Arthur, que tem 4 anos, e foi praticamente ele que montou sozinho essa composteira. Com exceção dos furos, aí eu ajudei ele a fazer os furinhos nos potes plásticos, tá? Mas para vocês terem uma ideia como é fácil fazer, ele mesmo vai demonstrar. Então, a partir do primeiro pote, a gente começa a fazer os furos nos potes que vão ficar um em cima do outro. Então, ó, fazer furos na tampa da primeira caixa, do primeiro pote. Essa primeira caixa a gente vai chamar de caixa coletora de resíduo líquido, que é o chorume, que é o líquido que o lixo produz. Mas ele vai estar passando então por terra, né, por material seco, e ele vai só pingar. O lixo vai estar na parte de cima, na segunda caixa, e esse lixo vai estar produzindo esse chorume, esse material líquido, e ele vai pingar lá na primeira caixa. Vai ficar preso lá. Para isso a gente faz então os furos na tampa da primeira caixa. Na segunda caixa, a gente vai fazer os furos no fundo dessa segunda caixa, justamente para deixar esse líquido escorrer. Tá? Entre as duas caixas, a gente vai dividir com uma tela. Para as minhoquinhas que a gente vai colocar na caixa de cima, para elas não caírem lá naquele líquido, lá no chorume, né? Senão a minhoquinha vai morrer também. Não pode deixar a minhoquinha morrer. Então a gente faz os furos no fundo dessa segunda caixa e coloca uma tela entre as duas. Na hora de encaixar as caixinhas, coloca uma tela. Pode ser uma tela daquelas de mosquito, né? Uma tela mosquiteira, que aí só vai deixar passar o líquido, não vai deixar cair a minhoca. E pode ser isso aqui, ó. Isso aqui é aquele paninho que tem em cima da pia, né? Todo mundo usa, chama Perfex, sei lá, alguma coisa assim. Foi o que eu utilizei, que vocês estão vendo aí na foto. Pode ser esse tipo de material também. Ele só vai evitar que a minhoquinha caia lá para a primeira caixa, né? Lá para a caixa coletora do resíduo líquido. A caixa redutora é essa caixa que fica em cima. Então é a caixa que vai reduzir o material orgânico ao processo final da compostagem, né? A produção de humus. Monta-se então as duas caixas, né? Bem ajustadas, elas não podem ficar vazando, né? Então aperta bem direitinho uma caixa sobre a outra. Elas não podem ser abertas, né? Elas só vão ser abertas quando você for tirar esse material líquido que está dentro da primeira caixa. Tá? Prepara então a cama da minhoca com uma camada de terra preta, uma camada bem fininha, não precisa ser muito, é só uma camada de terra na parte de baixo para evitar que a minhoquinha passe ali pelos furos e para montar, né, a parte principal ali, onde a minhoca vai se acomodar, onde o material orgânico vai ser colocado. Tá? Lembre-se que a terra deve estar seca, porque o material orgânico já tem água o suficiente para manter a estabilidade do minhocário. Então essa terra ela tem que estar bem sequinha, porque na hora que tu vai colocar o lixo orgânico, né, o restinho de fruta, o restinho de verdura, o restinho de legume,
Na hora que tu for colocar tudo isso já tem água. E aí ele vai acabar saturando ali de água aquela terra preta, tá? Não pode ter muito, as minhocas não são animais que vivem nem em ambiente muito seco e nem em ambiente muito úmido. Elas tendem a fugir. Se tiver tudo muito úmido por ali, elas vão tentar fugir por algum lugar. Depois disso, o próximo passo é fazer a compostagem, é compostar. Desde cascas de frutas e legumes até cascas de ovos ou borra de café. Para quem passa café, né, faz café passadinho, pode utilizar então o resíduo, né, o pó do café, depois que passou, pode utilizar ele no processo de compostagem também. Tá? Há uma infinidade de materiais orgânicos que podem ser compostados, que são gerados todos os dias numa residência comum. Então vocês estão vendo aí um potezinho cheio, isso tudo é resíduo de uma semana aqui em casa. Eu e o meu filho, nós temos uma alimentação tanto quanto saudável, então a gente come muita fruta, muita verdura, a gente reduziu um pouco o consumo de carnes, né? Que tem também um fundo de sustentabilidade, mas isso a gente vai deixar para uma próxima aula. Então a gente utiliza, gera muito resíduo para fazer a compostagem, que é tudo isso que vocês estão vendo, esses pequenos talos. Quando você corta, né, então o talo da couve em folha, por exemplo, fica aquele talo fininho, compridinho, o ideal é picar, é deixar ele bem picadinho para facilitar o processo de compostagem, para facilitar o processo da minhoca, né, para ela ir ali fazer o consumo desse material e a transformação desse material. Então é mais fácil para a minhoquinha se tiver tudo picadinho, bem cortadinho. Aqui em casa eu não faço isso todos os dias, então eu vou lá, corto as minhas verduras, as minhas frutas, guardo a casca no freezer, posso congelar isso tranquilamente. E no dia que eu vou montar as camadas da compostagem, aí eu deixo descongelar, tiro um pouco da água que sobrar e coloco lá para fazer a compostagem. Feito a cama, né, das minhoquinhas, então ali com a terra preta, a segunda camada é o material orgânico, então é o material que a gente vai fazer a compostagem, pode colocar bastante ali, não tem problema. A terceira camada são as minhocas, então é o humus com as minhocas, né? A gente não consegue pegar a minhoquinha sozinho. Se você fizer isso, né, se você for procurar minhoquinha no seu pátio, na rua, não pode deixar ela num potinho sem terra, ela vai morrer. Então tem que deixar ela com a terra, de preferência a terra onde ela já estava, né? Junta um pouquinho dessa terra onde ela estava, bota lá no seu pote, né? Na hora de levar para casa, na hora de fazer a composteira, tu vai jogar tudo isso junto na composteira, né? Essa terra onde ela estava vivendo, provavelmente já é uma terra que tem nutrientes, senão ela não estaria ali, né? Se é uma terra seca, sem nutrientes, a minhoca vai embora. Então essa terra onde ela estava morando, onde ela estava vivendo, essa terra já tem os nutrientes, é importante guardar essa terra, um pouquinho dessa terra também. Então coloca uma camadinha de terra, coloca uma camada bem generosa com material orgânico que vai ser compostado, depois coloca a minhoca com mais essa camada de terra dela, que a gente chama o humus da minhoca, né? É onde ela vive, e a última camada é o material seco. Pode ser, como eu falei, palha, grama seca, serragem. Esquece o papelão, eu falei, mas vamos deixar o papelão de fora, né? Vamos colocar só o que vem da natureza mesmo, tá certo? O processo de compostagem ele vai levar entre 70 e 90 dias. É um processo demorado, mas vale muito a pena. E é muito legal acompanhar todo esse processo, tá? As crianças adoram, vocês vão adorar também. Se vocês são estudantes do ensino primário, é muito divertido. Se vocês são estudantes do ensino secundário, além de divertido, é muito instrutivo aprender sobre o processo de compostagem, aprender sobre a sustentabilidade ambiental. É muito legal e é muito importante. O processo de compostagem, então, leva entre 70 e 90 dias. Nesse meio tempo, a cada 15 dias, você pode ir colocando uma camada de material orgânico, você pode ir aumentando a sua composteira. Quando você abrir a sua caixa, depois de 15 dias, você vai ver que esse material ele diminuiu, porque ele começou o processo de compostagem, ele diminuiu, ele baixou, né, a altura dele, ele ficou mais firmezinho, ficou mais socado, né, mais apertado.
Então você vai lá e coloca, não precisa remover, não precisa mexer nessa terra, né, nesse processo que está se formando, é só colocar mais material orgânico, mais cascas de frutas, de verduras, casca de ovo, borra de café, coloca tudo ali e coloca mais uma camada de material seco e assim por diante. Tá? Então, terra, material orgânico, né, as casquinhas das frutas e material seco e vai aumentando essa camada. Vocês, na segunda foto que vocês estão vendo aí, já está cheia, tá? Só que ela fica bem cheinha assim, isso já deve ter sido talvez na segunda, né? O meu segundo processo, ele enche e quando eu abrir daqui a 15 dias, ele já desceu de novo. E aí eu vou lá e faço mais uma camada. Então você vai fazendo camadas até encher essa caixa. Quando ela encher, o próximo passo é montar uma outra caixa redutora. A outra caixa redutora vai ser o mesmo processo. Faz furos na tampa dessa caixa do meio, faz furos no fundo da caixa de cima, coloca a outra caixa e monta o mesmo processo de compostagem. Terra, material orgânico, as minhocas e material seco. Vai dar tudo certo, vai ficar muito legal e você vai aumentando as camadas. Faz com 3 andares que é o suficiente, tá? Quando a segunda caixa estiver pronta, quando a terceira caixa, na verdade, tá, estiver pronta, estiver bem cheia, quer dizer que a caixa do meio já está com o processo de compostagem finalizado. E essa caixa do meio pode ser retirada, o processo que sobrou, que é o humus, que é o material orgânico que está pronto para ser utilizado na sua horta, no seu jardim. Daí você tira ele com uma ferramenta adequada, pode ser até com um garfinho mesmo, tá? Mas nunca com uma colher para não cortar a minhoquinha. Vai com um garfinho e vai mexendo nessa terra. As minhoquinhas que estiverem ali, se tiver muita minhoca, você pode passar de volta ela para a composteira e pode deixar algumas minhoquinhas nessa própria terra e joga lá na sua horta. A minhoquinha vai adorar viver na sua horta, ela vai se reproduzir, vai ser muito divertido, vai ser muito legal. Como eu falei para vocês, então, ali, né, o processo de compostagem ele vai diminuindo, vai baixando o material. Quando ele estiver cheio, a terceira caixa, o resultado na caixa do meio vai ser o humus, o resultado final. Esse humus é um excelente adubo orgânico, pronto, você não precisa fazer mais nada, ele está pronto para ser utilizado nas hortas caseiras e nos vasos de plantas, de qualquer planta, tá certo? Não precisa ser nada específico, qualquer planta e qualquer horta vai receber esse adubo orgânico. Esse material é rico em minhocas que se reproduzem em grande número durante todo o processo de compostagem. Então, se você for lá e botou 10 minhoquinhas no início, no processo final, tu vai ver que a tua caixa está cheia de minhocas. Isso é muito legal porque tu está ajudando esses bichinhos a se reproduzirem e ajudando as suas plantas a ficarem saudáveis. Agora que você já conhece o processo de compostagem, vamos construir um mundo mais sustentável e responsável? Essa sustentabilidade e essa responsabilidade parte de todos nós. Portanto, leve essa ideia da compostagem caseira, doméstica, para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus colegas, para todo mundo. É assim que a gente transforma o mundo. Eu quero terminar essa nossa rápida conversa, essa nossa rápida aula sobre compostagem e sustentabilidade ambiental com uma passagem do meu amigo Paulo Freire. Paulo Freire é o patrono da educação no Brasil e ele tem muito a ensinar para a gente. Principalmente sobre responsabilidade na educação, sobre a nossa responsabilidade como professor e a sua responsabilidade como aluno. Portanto, Paulo Freire escreveu nesse livro, que é um belo livro chamado Pedagogia da Autonomia, há uma relação entre a alegria necessária à atividade educativa e a esperança. A esperança de que o professor e aluno juntos podemos aprender, ensinar, inquietar-nos, produzir e juntos igualmente resistir aos obstáculos à nossa alegria. Portanto, sejamos alegres, sejamos felizes, sejamos responsáveis e sejamos, acima de tudo, conscientes com o processo e com o descarte do nosso lixo, com a transformação do que a gente produz. A gente vai ter uma vida muito mais feliz, muito mais legal,
todo mundo ao nosso redor vai ganhar com isso e, além disso, você vai ter aquele temperinho caseiro prontinho na sua horta para fazer aquela pizza. Vamos lá? Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau.